Boa tarde a todos. Eu tento fazer uma retificação das referências que ele acabou de falar. Regional, nacional, isso fica por conta de risco dele, principalmente riscos. Certo? Essa última tarde do evento, geralmente tem, como vocês viram na programação, a chamada mesa das previsões, muito interessante, tem a participação de astrólogos, tarólogos, e quando a coordenação me convidou para fazer uma pequena explanação, eu selecionei esse título, esse tema, como uma espécie de preparação para o tema a ser abordado assim, pelos componentes, assim, inclusive muito conceituados, muito ilustres, e fazendo uma abordagem, assim, um tanto diferente. Seria uma abordagem na visão da doutrina espírita do que significa esse tema: humanidade, transição e recomeço. Nós estamos participando do 24º Encontro para a Nova Consciência. Alguns dos que estão aqui talvez não estivessem no primeiro, ou tenham estado em outros. Mas uma coisa todos sabem, que a característica principal do Encontro para a Nova Consciência, a proposta parece óbvia, mas às vezes o óbvio não é percebido. A proposta é exatamente essa: o despertar de uma nova consciência no nosso planeta, no nosso querido e abençoado planeta azul. Apesar de estarmos exatamente passando por um período áspero, muito áspero, dificílimo, de transição planetária. E cada doutrina espiritualista, ou não, cada grupo participante tem sua percepção, sua visão, e aí está a beleza, particularmente eu acho, a beleza maior desse encontro, que, sem ser para fazer frase de efeito ou trocadilho, não é realmente a quantidade de participantes. Olha só, vamos raciocinar um pouco. Se o Encontro para a Nova Consciência tivesse milhões de pessoas já sintonizadas com essa nova consciência, o planeta ainda não estaria como está. Então, isso aqui é um microcosmo do macrocosmo planetário que vai ser, esperamos, com a nossa participação, durante todo o decorrer desse milênio, e particularmente na próxima transição do 3º para o 4º milênio. Mas nós, nordestinos, gostamos de dizer que não devemos colocar o carro na frente dos bois. A gente pode até colocar, mas ele não anda. Então, estamos, todos nós aqui, o tempo todo, fazendo história. Nós somos componentes dessa grande viagem planetária, onde o planeta Terra vem evoluindo desde o mundo primitivo, desde a pré-história, como nós conhecemos alguns aspectos nos bancos escolares, na disciplina de história geral, na história antiga, todas as civilizações, na Idade Média,
idade contemporânea e essa agora. Como nós estamos muito envolvidos, quando a gente está muito envolvido num determinado momento, a gente perde muito do senso de visão global, de visão holística, para perceber o todo. Mas isso é natural. Nós, seres humanos, somos ainda muito limitados. Espiritualmente, ainda estamos com um pequeno curso primário. No antigo primário, aliás, nas primeiras séries do primeiro grau. Vou fazer uma pequena analogia. Então, a doutrina espírita tem também, para este momento planetário, sua visão, sua explicação. Humildemente, ela pede licença para colocar suas teses. E estamos aqui apenas tentando ser um menino de recados. Esperamos dar um recado, pelo menos razoável, dentro dos princípios espíritas. A começar da colocação que Allan Kardec faz de Deus, diferente até então de outras doutrinas espiritualistas, não que fosse melhor, se apresentando como sendo melhor. É outra característica, inclusive, desse evento e da doutrina espírita. É não se apresentar como a maior, a melhor, e das outras não prestam. Nada disso. Que é isso? Que coisa é essa? É essa questão de hegemonia de uma religião, de uma filosofia, de uma doutrina, isso é um delírio, isso é uma ilusão. Então, uma vai ser a dominadora, as outras vão ficar dependentes. Isso é uma ilusão. Com a diversidade que existe no planeta Terra. Pitágoras, na Grécia Antiga, tem uma frase que eu acho muito original, ele diz que a Terra é a morada da opinião. Aqui nós, né, brasileiros, né, nordestinos, costumamos dizer, cada cabeça, uma sentença. Está tão cristalizado no imaginário popular, e é exatamente isso o brilho da proposta do encontro para a nova consciência. Porque nós estamos aqui. Por que é que nós estamos aqui? Porque sintonizamos com essa proposta, né? com esse comprimento de onda, né? Com essa ideia. E essa ideia, claro que faz parte de muitas doutrinas espiritualistas, cada um com o seu toque, com a sua percepção, com a sua visão. É como se fosse um imenso self-service espiritual. Um self-service. Costumeiro, a gente chega no self-service, se nós prestarmos atenção, não tem um prato exatamente igual ao outro. Porque cada um tem suas necessidades, nem sempre muito nutritivas, mas suas necessidades, suas preferências de alimentos. Então, sempre vai ter uma diferença de um prato para outro. Aí que está, nessa diversidade, tem até uma grande unidade. Então, as doutrinas espiritualistas compõem uma espécie de self-service espiritual, onde cada um vai fazer o seu prato espiritual para se alimentar dessa fonte espiritual, para nutrir-se espiritualmente, para que possa adquirir conhecimento, nível de consciência de profundidade, iluminação interior, paz, serenidade, em síntese, fortalecer a infraestrutura espiritual, que é o que mais estamos precisando nesse momento de transição planetária, de alvorecer do terceiro milênio, onde estamos
como que no olho do furacão. Estamos no epicentro do terremoto. Quando a gente vê os noticiários, os telejornais, que eu nem vou detalhar, porque não precisa, nós estamos vendo os absurdos, os horrores, as barbáries, que num primeiro momento a gente diz, meu Deus do céu, isso nunca vai acabar. Isso é o final, é o fim do mundo, é o final dos tempos. Vai acabar tudo. Se não fosse assim, tão trágico que a gente vê, né? Pareceria até de uma certa ingenuidade a gente achar que tudo vai acabar e nós, né, vocês, com o conhecimento que já tem da noção, da convicção, da fé, da existência de Deus, como Kardec, particularmente como Kardec coloca na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que até então Deus era apresentado sempre de várias maneiras, de uma maneira inclusive antropomórfica, até com formas, desejos e paixões humanos. Isso ao longo das eras. É a evolução da concepção de Deus. Mas Kardec, ele não perguntou quem é Deus, porque quem já estava personificando, é aquele que. Kardec perguntou que está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que foi editada a 18 de abril de 1857, então a doutrina espírita é uma doutrina nova, agora a 18 de abril vai completar 158 anos. Então Kardec perguntou, que é Deus? E uma não definição, de Deus é indefinível, mas na linguagem humana tinha que falar, tinha que descrever com palavras, de alguma maneira. Mas a abordagem é diferente, já não era mais um ser. Então a resposta é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então muda de um ser para uma inteligência. Então é uma inteligência suprema. Suprema é suprema, é a maior. Se tivesse outra maior, Deus era outra maior. Então Deus é a maior. Causa primeira ou primária. Então é a causa cáusica, é a causa das causas. E na pergunta 4, Kardec faz outra indagação. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Os espíritos superiores respondem. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Procurai a causa de tudo. O que não foi criado pelo homem, por essa inteligência suprema, foi criado. Essa inteligência incriada, criadora, o nosso Pai Criador. E lá na frente tem uma perguntinha bem curiosa, bem marota, que Kardec faz, que a gente já se fez. Pode algum dia o homem, isto é, o ser humano, como ser humano, entender Deus? Os espíritos respondem objetivamente, não. Para tanto, falta-lhe um sentido. Que sentido é esse? É o sentido da perfeição espiritual, que nós, um dia, iremos adquirir. Um dia, daqui a bilhões, trilhões, quintilhões de anos, quando atingimos a perfeição espiritual através da dinâmica da evolução, da lei natural da vida, que a doutrina espírita também corrobora, que é a reencarnação. Então, quando a gente estiver no estágio de perfeição espiritual, de espírito puro, aí sim, nós vamos entender Deus, ver Deus. Por isso que tem algumas colocações de Jesus, ele faz. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele é assim com o Pai. Ele está em sintonia fina com o Pai. Não que ele vá perder a individualidade com uma gota d'água entrando no oceano, não. Eu e o Pai somos um. No caso, é uma questão só de semântica, de tradução. Somos um, em sintonia fina. Pelo contrário, isso é a expressão máxima da individualidade. Que ele sabe que ele é ele e o Pai é o Pai. Em outra ocasião, Jesus fala.
o vosso Pai. Ele já se coloca como nosso mestre e irmão maior. Noutra ocasião, ele fala, o nosso Pai. Ele já se humilda e se coloca como nosso irmão maior, filhos do mesmo Pai. Na pergunta 625, Kardec faz uma indagação que é a menor resposta do Livro dos Espíritos. Qual o maior modelo de perfeição que Deus ofereceu ao homem? Então, qual o maior? O maior é o maior. Modelo é modelo. De perfeição é perfeição que Deus ofereceu ao homem. A resposta: vede Jesus. Então, para nós espíritas, Jesus é o maior modelo de perfeição que Deus ofereceu ao homem, pois a doutrina que ele trouxe sintetiza, sem desmerecer nenhuma outra, sintetiza as leis do universo numa linguagem humana. É a doutrina mais pura, apesar dos erros de traduções do hebraico para o grego, do grego para o latim que tem no Evangelho, na Bíblia. Apesar disso, a essência foi conservada. E é a doutrina mais pura que existe. Voltando ao nosso tema, humanidade, transição e recomeço, para a gente entender essa abordagem, temos que colocar os princípios espíritas. Rapidamente. A doutrina espírita tem princípios comuns a outras doutrinas espiritualistas, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, reencarnação, porque a doutrina espírita não é a única doutrina espiritualista reencarnacionista, claro que não. Doutrinas antiquíssimas, o hinduísmo, o brahmanismo, os Vedas, enfim, são doutrinas, todo o esoterismo em geral, são reencarnacionistas. Aliás, dos 7 bilhões de habitantes do planeta, se nós somarmos as doutrinas espiritualistas reencarnacionistas, 2/3 da humanidade, de uma forma ou de outra, é reencarnacionista. O budismo, por exemplo, e outras. Agora, a doutrina espírita, ela tem a sua forma de apresentar a reencarnação. Para nós, não é que seja melhor do que as outras. Não existe isso. Nós entendemos de uma maneira mais clara, mais objetiva, onde a reencarnação é a lei natural da vida, os espíritos são criados simples, ignorantes, quer dizer, 0 quilômetro, e nós saímos do pré-jardim até o PhD espiritual. Então, Jesus é o nosso PhD espiritual e continua fazendo pós-doutorado, ad infinitum. Porque a evolução não para. Ele continua evoluindo em outras dimensões extra-humanas. Nós é que ainda estamos aqui estagiando na evolução humana. Então, existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação. Outro princípio espírita, pluralidade dos mundos habitados. Então, a doutrina espírita, como princípio doutrinário, coloca que no universo infinito, não existe vida só aqui no planeta Terra. Para nós, isso parece uma coisa até lógica, mas para muitos não. Rapidamente a gente poderia analisar. Puxa vida, Deus, o ser incriado, criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, eterno, todo-poderoso, sua justiça é perfeita, sua bondade é infinita, como Jesus colocou, sua misericórdia é infinita, e propositadamente Jesus coloca, e ainda tem um acréscimo de misericórdia. Ora, como é que poderia, por alguns anos aqui nesse planeta, um grãozinho de poeira perdido no universo, um ir para ganhar esse céu eterno e o outro o inferno eterno? Mas um inferno num sentido assim tão material de queimar almas. Se a alma é imaterial, não poderia queimar um fogo, uma coisa que é imaterial. Então, realmente, a colocação espírita é bem outra.
Então, essa colocação da infinita misericórdia de Deus é incompatível com doutrinas, por exemplo, que pregam condenações eternas, por exemplo. E hoje, com o conhecimento que nós já temos, nós sabemos que fazemos parte de um aglomerado de estrelas, chamado galáxia, Via Láctea, onde nós, o planeta Terra, faz parte de um sistema solar que está na periferia da galáxia. Uma galáxia que tem como centro do nosso sistema Sol uma estrela, mas não é das mais brilhantes, né? É considerada de quinta grandeza por enquanto, né? Uma estrela anã. Né? E na nossa Via Láctea tem, por enquanto, conhecidas, 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia Via Láctea, que pode ser centro de sistemas planetários, onde pode ter vida biológica, não necessariamente como a nossa, mas adaptada aos diversos planetas. E hoje também já se sabe que existe mais de detectadas, por enquanto, 100 bilhões de galáxias. Muitas vezes maior do que a nossa galáxia. Então, como é que esse Deus que criou tudo isso, que obedece a leis inteligentíssimas, era tão michuruco, permito-me a expressão de gíria para brincar, ele tem poder para tudo isso e só teria poder para criar vida só um grãozinho de poeira perdido na Via Láctea, que é a Terra. A gente está reduzindo, para não dizer, rebaixando muito Deus. É óbvio que não. Então, eu estou puxando esse assunto, porque esse assunto faz parte, por exemplo, do 3º capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo é o 3º livro espírita. O primeiro foi editado em 1858, o Livro dos Espíritos. O segundo, o Livro dos Médios, em 1861, que trata dessa parte experimental da fenomenologia espírita, da fenomenologia mediúnica, que é o precursor de todos esses estudos psíquicos que hoje desenvolvem o que é denominado em termos gerais de paranormalidade. E que a física avançada, a física quântica, está penetrando com inúmeras pesquisas. E é interessante só citar rapidamente, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que seria, num primeiro momento, numa visão reducionista, um livro religioso da doutrina espírita, e seria só uma visão puramente religiosista, quando não é. Como a doutrina espírita não é uma religião institucionalizada, é a doutrina espírita, sem rituais, sem dogmas, sem sacramentos, porque faz parte exatamente dos princípios da doutrina espírita. Outras doutrinas têm seus princípios, seus rituais, seus dogmas, que estão corretos nessas respectivas doutrinas. O que é interessante é que em 1864, Kardec, logo no primeiro capítulo, ele faz uma abordagem bem interessante, ele fazendo uma colocação a respeito da evolução da concepção do pensamento de Deus, onde apresentou Moisés apresentando o monoteísmo, depois a vinda do Cristo, o advento da doutrina espírita, e um tema que hoje, no alvorecer do 3º milênio, é o tema do momento, que é a aliança da ciência com a religião. A religião no sentido amplo do termo, no sentido lato do termo, no sentido etimológico do latim religare, a religação da criatura com o Criador. E Kardec, em 1864, ousou colocar no livro que era, no primeiro momento, podia parecer reducionista, religiosista, a aliança da ciência com a religião. Ele já propõe isso num texto belíssimo, que
que é uma colocação pós-moderna. Ele antecipou o que está ocorrendo agora. Os mais eminentes pesquisadores, eu acho que tem pesquisadores que se dizem ateus, se dizem materialistas, cada um com sua limitação de percepção. Se a gente trocar uns óculos escuros, vai ver tudo escuro aqui. Se colocar óculos azul, vai ver tudo azul, verde e assim por diante. E se colocar um óculos opaco, não vai ver nada. Então ele coloca a aliança da ciência com a religião, que é a tônica do momento, que é a pesquisa entre ciência e espiritualidade, os maiores centros universitários do mundo. Falando sobre a era nova, o despertar da nova consciência. Agora, no terceiro capítulo, ele aborda um tema muito interessante, tem a ver exatamente com o que estamos falando aqui. Kardec coloca como título de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo uma frase de Jesus. No capítulo 3º, ele coloca essa frase. Há do verbo haver. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nesse capítulo, Kardec, vou dizer apenas os tópicos que ele aborda. Diferentes estados da alma na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual. Diferentes categorias de mundos habitados. Destinação da Terra. Causas das misérias terrestres. E todo capítulo tem uma parte que é comentários de Kardec, ensaios de Kardec, e também mensagens dos espíritos, mensagens ditadas, psicografadas. Mundos superiores e mundos inferiores. Mundos de expiação e de provas. Mundos regeneradores. Progressão dos mundos. Voltando rapidamente aqui ao título do tema. Humanidade. Transição e recomeço. Quando nós estamos envolvidos, nós fazemos parte da nossa humanidade. Nós somos cidadãos, não só brasileiros, mas cidadãos terráqueos, né? Mas a gente pode ampliar isso. Somos cidadãos universais, cósmicos. Porque a nossa humanidade, na colocação espírita, é uma pequena, infinitésima fração da humanidade universal que está em outros planetas, no universo infinito. E eu estou falando ainda no universo físico, não estou falando nem no universo espiritual. Porque, na realidade, o universo físico, o mundo físico, não só este mundo, mas o universo físico, é o universo dos efeitos, não é o universo causal. O universo causal é o mundo espiritual, de onde nós somos originários. Estamos aqui em estágios nas existências corpóreas. Esses inumeráveis planetas compõem um universo infinito que nos escapa, no primeiro momento, ao entendimento. Mesmo que o universo físico um dia se extinga, fosse extinto, o universo espiritual, ele é pré-existente e sobrevivente a tudo. Nova humanidade surgiria, nova civilização surgiria. Ou Deus não teria poder para tanto? Então, entendendo isso, a gente pode ver que, neste momento planetário, de início do terceiro milênio, nós estamos numa transição planetária, estamos num estágio para uma promoção espiritual do planeta. O aparente caos que estamos passando é um estágio para um posterior reequilíbrio. É uma
etapa de reforma da casa. Se eu chegasse na casa de um de vocês que tivesse reforma, estaria aquele balbúrdia toda. Era madeira, poeira, tijolos. E eu dizia, mas que bagunça. Aí a pessoa ia dizer, calma, Fernando, venha daqui a 6 meses, que você vai ver que vai estar tudo melhor arrumado e a casa reformada. Então, nós estamos em pleno período de reforma planetária. Por isso que há tantas convulsões sociais, desequilíbrios de todos os tipos. Não precisa detalhar, porque nós fazemos parte desse planeta que está, como Kardec coloca, no estágio atual do planeta, nessa terminologia de Kardec, que dá capítulo de provas e expiação. Já saímos de um estágio de mundo primitivo e estamos transitando nesse período de prova e expiação. Porque nesse estágio, a Terra se comporta, ela é como se fosse uma escola primária, então só tem alunos primários. Tem os monitores, tem os professores. É um grande hospital. E nós estamos internados nesse hospital. E só quem está internado são doentes. Não existem pessoas internadas no hospital sem estar doentes. Então nós somos enfermos da alma. E estamos, em cada existência corpórea, em tratamento espiritual de longo prazo. Por isso que, na visão espírita, todo esse milênio vai ser um milênio de regeneração planetária. Agora, essa regeneração não vai se dar em 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nós vamos ter um milênio para essa transição. A natureza não dá saltos, o fruto não amadurece antes do tempo. Então, vamos ver, já que o mal, por enquanto, predomina, vamos ver se com a nossa participação, com essa nova consciência, no final do 3º milênio, no alvorecer do 4º milênio, o mal terá deixado não de existir no planeta, mas de predominar. O que é diferente. Porque, por enquanto, ele predomina. A gente se sente refém, impotente. É por isso que a gente vê o jornal e a gente vê. Foram decapitados, tantos, foram... Então, pronto, isso não tem jeito. Mas acontece que, acima de tudo, reina o poder de Deus. Inclusive, está havendo, aqui são as explicações dos espíritos superiores, uma seleção espiritual no planeta Terra. Esses espíritos, onde predomina o mal, não mais, para eles, não será permitido a eles, durante esse 3º milênio, reencarnar no planeta Terra. Eles serão exilados espiritualmente por algum tempo, pode ser alguns milênios, temporariamente, para um planeta que sintonize com o seu nível espiritual, de inferioridade espiritual, onde lá ele vai ter uma dupla finalidade de sofrer o que fez os outros sofrerem e também vai ajudar na evolução desses planetas mais inferiores. Mas isso não é como na ufologia fala em abdução. Não, isso é outra coisa. Isso aí na área da ufologia. É um exílio espiritual, porque durante esse 3º milênio já há, inclusive, espíritos elevados em todos os países, já reencarnados, já como crianças, adolescentes. É o alvorecer de uma nova era, onde esses espíritos vão ser grandes educadores da alma e grandes instrutores em todas as áreas do conhecimento humano. E nós temos que tentar, nas provas que estamos passando atualmente, tirar uma boa nota para continuar merecendo reencarnar durante os próximos séculos aqui no planeta. Fazendo uma analogia em forma de descontração. Vamos supor que a gente precisa de tirar 5 para continuar reencarnando, a nota 5.
Mas se a gente tirar 4,9, o acréscimo da misericórdia divina, arredonda para 5 e a gente continua reencarnando. Vamos ver se a gente tira pelo menos 4,9 para a gente continuar merecendo reencarnar nos próximos séculos. Mas enquanto isso, vamos fazendo o papel do beija-flor. Eu acho que a maioria de vocês fez a história do beija-flor, né? Que um incêndio numa grande floresta e os animais maiores fugiram, se omitiram de tentar deter o incêndio e o beija-flor deu um mergulho no rio, foi para o alto e saltou as gotas d'água. E os outros animais ficaram zombando dele de longe, seu babaca, seu idiota, seu bobo, o que é que você está fazendo? Você acha que vai apagar o incêndio? E ele disse que não. Ele não tinha a menor pretensão de apagar o incêndio, mas ele estava tentando fazer a parte dele. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte, ser um beija-flor e um beija-flor pacifista, inclusive para primeiro, antes de tentar apagar o incêndio alheio, tentar apagar o nosso incêndio do egoísmo no nosso coração, pois essa floresta é o coração do ser humano. E o incêndio é o incêndio do egoísmo, que é a fonte de todos os males do ser humano, onde os fins justificam os meios. Com essa visão, a gente vai percebendo que daqui a um milênio a Terra vai entrar num estágio, poderá entrar, porque ela não vai ter espíritos, anjos aqui ainda não, vai ser espíritos que predominam o bem, que poderão falhar também. Por isso que quando Jesus colocou para nós sermos vigilantes, ele não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai, vigiar primeiro. Então, no terceiro milênio, é o milênio da renovação planetária. É mais uma transição, porque houve outras transições. Antes, a transição da Terra do mundo primitivo para o mundo de prova e expiação. Vamos agora mais uma para o mundo de prova e expiação, para o mundo de refrigério espiritual. Futuramente, outra transição para o mundo feliz, onde só predominará o bem. Mas isso é para muitos milênios à frente. Por isso que esse recomeço haverá sempre. E a colocação espírita sempre é de otimismo. É que cada um de nós tem que ser o depositário desse tesouro espiritual onde está o nosso coração. Mas isso tem que ser uma construção nossa de cada dia. Para isso, temos que ter elementos, temos que ter subsídios espirituais para podermos entender que é mais inteligente espiritualmente para nós fazer o bem, tentar fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. E que fazer um mal ao outro é uma burrice espiritual, pois estaremos trabalhando contra nós mesmos. Seria como lançarmos uma bomba, uma granada dentro de nossa casa e ia destruir tudo, dentro de nossa casa física, mental e espiritual. Por isso é que colocamos como marco luminoso os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Não o Evangelho como um livro. Evangelho, na realidade, é uma palavra que vem do grego que significa boa nova, boa notícia, notícia alegre. São a síntese dos ensinamentos que veio do alto, onde Jesus foi o divino modelo, é o divino modelo, foi o divino portador e que sintetizou a doutrina mais elevada que nós recebemos e que poderemos, independente de qualquer rótulo religioso e ou espiritualista ou não, colocar em prática apenas com uma atitude, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem.
e que em todos os momentos o sinal de identificação, pelo menos do que Jesus pretendeu, e que nós chamamos do cristão, do cristianismo do Cristo, e não do cristianismo dos homens que levam a guerras. Então, o sinal de identificação do cristianismo do Cristo, na prática, será o amor, a religião cósmica do amor, que levará a paz, não a paz, essa paz negociada em gabinetes, mas a paz como Jesus nos levou. Então, com essa paz que eu desejo a todos, hoje e sempre.